Salve, salve pessoal, chegando aqui com mais um vídeo no canal do Motorsport.com, porque temos uma lista polêmica repercutindo nas redes sociais, lista essa feita por Max Verstappen. O atual tricampeão mundial consecutivo da Fórmula 1 elegeu aqueles que para ele são os 5 maiores pilotos da história da Fórmula 1, incluindo Ayrton Senna e omitindo seu sogro Nelson Piquet. Temos outros destaques quando o assunto é a lista, mas antes vale contextualizar uma polêmica recente envolvendo Verstappen, Senna e, colateralmente, vamos colocar assim, o próprio Piquet. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Guilherme Longo para explicar essa história que vem desde o GP em Imola nesse ano, né, Gui? É isso aí, salve, salve Carlos, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso vídeo. É uma polêmica que veio aí em Imola, então a gente está falando de coisa recente, estamos falando de pouco mais de um mês. Vamos lembrar para a galera que está assistindo em casa que lá em Imola, pela questão dos 30 anos da morte do Senna, foi feito, né, uma série de celebrações em homenagem ao tricampeão brasileiro. Entre elas, na quinta-feira, antes do início das atividades do GP, Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1, organizou uma corrida com os pilotos da F1, da F2, F3, basicamente todo o paddock, em homenagem ao Senna. E naquele evento... Corrida a pé, de bike, patinete, não de carro. Scooter e tal, de tudo lá, menos carro de Fórmula 1. E o Vettel, para essa homenagem, produziu uma camiseta, né, especial para os pilotos da Fórmula 1 com as cores do capacete do Senna. E chamou a atenção da galera nas redes sociais o fato de que o Verstappen era o único piloto do grid que não estava usando a camiseta. Ah, não, o Bottas também não estava, mas... Tinha outros, e assim, pilotos reservas, engenheiros... mas pegando os 20 pilotos do grid mesmo. Era Verstappen e Bottas, mas claro que o Verstappen é quem chama mais atenção. Ele estava usando a blusa da Red Bull e o Bottas, na verdade, estava usando uma malha de ciclismo porque ele foi de bike mesmo nessa corrida. A do Verstappen acabou chamando muita atenção por causa do Piquet, né? Muita gente já atribuiu o fato do Verstappen não ter usado a camiseta como uma forma de apoio a Nelson Piquet. E aí começam a surgir histórias conflitantes, né? Vale destacar que a versão oficial, segundo a própria Red Bull, é que a camiseta teria sido roubada antes do início do evento. Porém, surgiu também nas redes sociais um vídeo em que dá para ver ali no canto o Vettel oferecendo uma camiseta para o Verstappen. Então fica essa questão aí meio conflitante, que o Verstappen talvez até teria negado o uso da camiseta. Então, basicamente foi isso aí que rolou em Imola e o pontapé inicial dessa treta toda. Vamos inclusive rodar esse vídeo, porque no canto da tela você consegue visualizar o Vettel chegando no ombro ali do Verstappen, oferecendo a camiseta que o Verstappen não usa, né? O enquadramento não flagra um não gestual do Max Verstappen, mas confira você mesmo e tire as suas próprias conclusões. Bom, polêmicas de lado, a gente entra agora no mérito da lista. Nelson Piquet de fora, tá fazendo sentido pra você, Guilherme? Eu acho que primeiro a gente tem que falar qual é a lista, né? Até pra galera entender quem é que tá ali. Então, uma entrevista do Verstappen pra DAZN agora durante o fim de semana do GP do Canadá. E a pergunta foi, Max, quais são os 5 maiores da história da Fórmula 1? Claro que o Verstappen não se cita, né? Eu acho que também nenhum piloto é louco o suficiente. Talvez o Alonso se citaria, né? Mas a maioria faria questão de se omitir dessa lista. E aí o Verstappen citou Schumacher, Senna, Hamilton, Alonso e Juan Manuel Fangio, que pra mim, todo mundo sabe aí do canal, pra mim é o maior de todos os tempos. Então, esses são os 5 aí da lista do Verstappen. E aí a gente tem que começar a olhar para as pequenas polêmicas, né? Uma delas, a que mais chama a atenção, é incluir Senna, mas omitir Piquet. Eu falo assim, da lista do Verstappen eu concordo com 80% dela. A única pessoa que eu tiraria ali é o Alonso. A gente pode discutir depois aí qual o outro nome para entrar. Mas no geral eu gostei da lista. Eu acho uma lista boa aí com 4 dos 5 que para mim são os maiores de todos os tempos. Na visão de muitos, né? O Fangio pelo que fez, na época que fez, os números percentuais dele em especial são superlativos e ainda recordes até hoje, né? Percentual de vitória, de pole e tudo mais.
O Hamilton e o Schumacher é heptacampeões, né? Sim. Então, não tem muito argumento contra a inclusão deles. Embora no caso do Hamilton alguns questionem, o Schumacher eu acho que é um pouco mais unânime. E, claro, o próprio Senna em função da genialidade na pista, né? Que, para Velocidade muitos bruta. até hoje, é o maior de Exato. todos os tempos. Apesar de ser só, entre muitas Tricampeão. aspas, tricampeão mundial. E aí, você citou o Alonso como um cara que você potencialmente tiraria. Alonso bicampeão, Nelson Piquet tricampeão. Eu acho que omitir o Piquet não é uma heresia numa lista de 5, embora eu concorde com muitos que incluem o Piquet pela inventividade, Sim. né? Pelo aspecto técnico que o Nelson tinha, mas quem que você eventualmente colocaria nesse quinto slot, Gui? Então, inclusive, lá no Instagram a gente fez um post, né? E a gente quer ouvir também de vocês aqui nos comentários do YouTube. Quem que vocês colocariam? Qual é o top 5 de vocês? Eu, pessoalmente, tiraria Fernando Alonso para colocar Niki Lauda. E algumas das outras respostas que surgiram são bastante interessantes. Alain Prost, Jim Clark, nomes que também figuram na lista de maiores de todos os tempos. Eu acho que assim, se a gente fechasse os 10 maiores, com certeza a lista teria Piquet, teria Prost, teria Lauda, teria Clark. Aí seria uma situação bem diferente. No 5, aí o debate é bem maior. Agora, tem 2 nomes aí que a gente citou no começo do vídeo que talvez compliquem um pouco a qualquer um na hora de elencar o top 10. Max Verstappen e Sebastian Vettel também, pô. E a gente tem que destacar o fato do Verstappen ter citado o Hamilton, né? Isso é um ponto bem interessante, cara. Sim, porque aí vem duas questões, né? Uma, o respeito que o Verstappen tem pelo Hamilton, ou, na verdade, uma situação de também se projetar. Ser o cara que bateu o Hamilton em 2021. Mas a gente sabe também que a questão da rivalidade Hamilton e Verstappen é muito de dentro da pista, né? De fora dá pra ver pelas entrevistas que tem um respeito ali entre eles. Então também chama atenção, mas não é o maior dos absurdos também. O Verstappen inclui o Hamilton nessa lista. Agora, alguns nas redes sociais observaram um fato interessante também. O Alonso, citado, é apontado como namorado da repórter para a qual o Verstappen concedeu essa entrevista, Melissa, se não me falha a memória, do DAZN Espanha, né, Gui? Mas também não acho que influenciaria muito. Até pela boa relação do Max com o Fernando, né? Sim, o próprio Verstappen fala na entrevista sobre a boa relação que ele tem com o Alonso e o quanto que ele vê o Alonso como um cara inspirador dentro e fora da pista. Ele, inclusive, destaca a questão da idade, né? Pô, quando eu estreiei na Fórmula 1, o Alonso tinha quase que o dobro da minha idade e ele ainda tá aqui, ele ainda tá pilotando num alto nível. Então, o Verstappen tem um respeito muito grande pelo Alonso. Ele destaca uma característica comum entre os dois, o fato de que para eles a Fórmula 1 não é o início, meio e fim. Existe vida para além da Fórmula 1. Ele fala, o Alonso é um cara que gosta de corridas, eu também gosto. Então, esse respeito todo que o Verstappen tem, essa reverência que ele tem pelo Alonso, faz sentido ele colocar ali na lista. É curioso esse ponto, né? Porque os dois são racers puros, né? Sim. Diferentemente de outros tipos de perfis, como o do próprio Hamilton, do Sebastian Vettel, que tem outras coisas ali como interesses pessoais e não tem nenhum certo nem outro errado, né? Simplesmente um perfil. Cada um produz exato. a carreira do jeito que acha melhor. Agora, o uma Alonso coisa... quer fazer a tríplice coroa do Exato. automobilismo, o Hamilton não tem interesse. Isso não torna um maior ou melhor que o outro. Sim, mas uma coisa que me chama a atenção de similaridade entre o Verstappen e o Alonso é o fato de eles serem de países que não têm tanta tradição na Fórmula 1. Se a gente olha os outros nomes citados, Alemanha com Schumacher, Grã-Bretanha com Hamilton, Clark, enfim. A Argentina se poderia colocar nessa lista de países sem tanta tradição, mas na verdade começa com muita tradição, né? Exato. E não só por conta do Fangio, o Froilán Gonçalves e outros pilotos argentinos lá na Fórmula 1 no começo da história da categoria. Mas Holanda e Espanha é basicamente Alonso e Verstappen, né? E ele cita isso também, né? Como uma das fontes de inspiração, sendo o Alonso, que ele fala, a Espanha era um país que não tinha muita história na Fórmula 1 antes disso. O Alonso constrói isso. E ele fala que ele também fez isso. E fato, quantos pilotos holandeses a gente teve antes na Fórmula 1? Pouquíssimos. Quem teve maior projeção antes dele? Talvez o pai dele, que também não era lá Jan muita Lammers, coisa. é pouco piloto, não tem muito. Mesmo. Exato, e que teve notoriedade mesmo na Fórmula 1, menos ainda. Então é um paralelo interessante a ser traçado entre os dois. E nesse sentido o Prost talvez seja também uma citação interessante com relação à França. Embora a França tenha vários pilotos, vários pilotos, mas nenhum campeão mundial, né? Fora o Prost. Mas eu acho que o que pesa também é o fato de ter uma fabricante como a Renault. Isso, por si só, já dá uma tradição muito grande à França. A Itália, em outra ponta, vive uma situação curiosa, né? Porque tem a Ferrari, mas carece de pilotos gigantesco desde os anos 50. Então,
Eu quero saber a opinião de você. O Gui fez o convite, né? Citou inclusive a nossa postagem, mas deixem aqui o top 5 de vocês. Comentários sobre Verstappen incluir Senna, omitir Nelson Piquet, incluir Lewis Hamilton também. E a questão da camisa, enfim, a polêmica já foi explicada. Você tira suas próprias conclusões, além de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, cogite também ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives, vídeos, atrações exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1 para os assinantes nível hard. Guilherme Longo citou nossa postagem do Instagram sobre a lista feita pelo Max Verstappen. Convido você a seguir a gente no Insta, mas também no Face, no TikTok. É só pesquisar o Motorsport Brasil que você nos encontra. E claro, aqui no link, na descrição, melhor dizendo, desse vídeo, você tem o link para fazer parte do nosso canal do Zap. Também você pode baixar o nosso aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS. Guilherme, será que o chat vai ficar polêmico aqui embaixo ou não? O bom é que quando a gente traz esse debate, né, dos 5 maiores de todos os tempos, sempre rende um debate legal. Então eu quero ver aí a lista de vocês e eu quero ver quem que vocês colocariam aí nesse top 5, fora dos que a gente já mencionou. Então, vamos lá. Boa. Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, nosso pioneiro brasileiro, quem sabe. Galera, comentem aqui, não se esqueçam dos likes e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.